Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje nós vamos falar sobre impossibilidades humanas. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras às 19h30 nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30 ou então na quarta-feira às 15 horas na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem com a finalidade de aprender as Sagradas Escrituras e também orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino. E às 19h, o culto de celebração. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você hoje sobre as impossibilidades humanas. Há muitas situações que fogem o nosso controle, há muitas situações que não podemos, ainda que tenhamos desejo ou esforço de resolver, nós não temos soluções para elas. Portanto, são situações que convivemos com ela. E eu quero compartilhar com você uma situação em que os israelitas estavam vivenciando quando estavam escravos, né, lá na Babilônia, quando eles estavam sendo exilados lá na Babilônia. Eles viveram um tempo em que eles olharam à sua volta e não viram nenhuma possibilidade deles saírem daquela condição em que se encontravam. E assim eu e você também, né, diante de uma enfermidade, diante de um impasse, diante de pessoas, né, no seio da nossa família que envolve com um mal feito. Ou seja, não há nada que podemos fazer além de esperar em Deus. Mas há um Deus do qual eu quero compartilhar com você nessa breve meditação, que para ele não há impossibilidades, as impossibilidades são humanas, mas ele é o Deus que não conhece o impossível. Neste texto que eu quero compartilhar, capítulo 37 de Ezequiel, verso 1, diz assim: veio a mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numerosa. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então eu tenho aqui esse episódio, esse homem, esse profeta de Deus, ele estava lá em Israel, na Babilônia, né? E havia uma queixa das pessoas, havia um lamento do seu povo. Eles andavam dizendo algumas palavras. No verso 11, aqui fala da conversa que eles tinham. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Esta era a visão daquele povo que estava ali. E certamente eles olhavam o poder, né, do exército da Babilônia e diante da frágil força que eles tinham. Nós nunca vamos poder sair de debaixo do domínio do império da Babilônia. Nós nunca vamos poder escapar para retornar para a nossa terra.
Então, esta era uma realidade, né? Algo fático. Não era uma mera especulação, não, porque esta era a realidade. Mas o Senhor Deus levanta aquele profeta para mostrar para ele, da capacidade do Deus a qual eles confessavam. Então, o profeta foi levado em espírito a um grande vale, onde havia, né, multidões de cadáveres ali. E os ossos estavam, né, espatifados, estava espalhado e sequíssimo. E aí o Senhor Deus faz uma pergunta para o profeta: poderia esses ossos ter vida novamente? E aí ele fala assim: não, eu não sei, só o Senhor que sabe. Nós olhamos às vezes para alguma situação da nossa vida, sentimos como esse povo, né? Porque até mesmo para fazer uma oração, se tem uma pessoa, por exemplo, com 90 anos, e ela está numa situação deprimente, a pessoa vai dizer: eu não vou orar, também a idade que essa pessoa tem. Eu sinceramente não vou orar. Essa pessoa está com essa doença, está com câncer, eu não vou orar. Essa pessoa está com AIDS, eu não vou orar. Se ela fosse mais nova, até eu ficaria encorajado de orar por ela. Mas afinal, ela está com idade avançada. Como se fosse a idade que matasse. Como se fosse a doença, se Deus dependesse da doença para levar a pessoa. Então essas pessoas que estavam ali na Babilônia disseram: não adianta. A nossa esperança esvaiu, nós não temos como sair dessa condição. O que nós vamos fazer diante do exército da Babilônia? Então eles sentiram como se estivessem como cadáveres, como mortos, sem esperança, definhando dia após dia. E o Senhor então levanta esse profeta e mostra para ele e fala assim: então eu quero que você profetiza. Eu quero que você abra os seus lábios. Aí no versículo 4 diz assim: disse-me ele, profetiza a esses ossos, e diz-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos: estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então o Senhor falou assim: olha, não importa o estado que estão esses ossos, não importa o tempo que passou, não importa. Então você que está me assistindo, eu estou falando aqui de impossibilidades humanas. Eu não estou falando de impossibilidade do Deus eterno. Eu não estou falando do Deus impossível, eu estou falando do Deus que é possível. Para nós, muitas situações, elas são irreversíveis. Não tem como reverter. Mas se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, buscar em Deus. Certa vez, uma pessoa me pediu oração para uma pessoa acamada. E essa pessoa já estava avançada em idade. E eu falei assim: eu vou orar para ela ser curada. E a pessoa: não precisa de orar para ser curada. Nós entendemos. Nós não somos assim, tão ignorante quanto a relação, essa idade, essa pessoa não tem jeito. O que essa pessoa estava expressando? Estava expressando que Deus precisava daquela doença para levar. Por que ela não morrer? Por que Deus não poderia curar e essa pessoa morrer saudável?
mas a pessoa vê pela a ótica humana. E nós somos desafiados, nós que cremos no Deus Todo-Poderoso. Eu não estou aqui para nós ignorarmos a nossa perda de vitalidade, né, do vigor com o passar dos anos. Mas eu estou falando aqui que Deus não precisa de doença para levar alguém. E a pessoa pode morrer saudável, né? Ela pode morrer saudável. Eu não estou falando aqui de uma pessoa de 100 anos, ela ter o mesmo vigor de um de 20 anos, 25 anos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de cura, eu estou falando de milagre. E este povo estava ali numa situação de impossibilidade, não tinha nenhuma possibilidade. E Deus falou com o profeta, profetiza. E o resultado, né? Que ele foi profetizando. E no verso 7 assim, profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e ajuntavam cada um osso no osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carne, e estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza o espírito, e profetiza, e o filho do homem diz assim, diz o Senhor, venha dos quatro ventos o espírito e assopra sobre estes mortos para que viva. E assim ele fez. Olha que coisa gloriosa. E aí eu quero desafiar a você a abrir os seus lábios para profetizar na sua casa, profetizar no seu trabalho, profetizar sobre a sua família. Pode ser que você, do ponto de vista humano, não vê nenhuma possibilidade, porque você é uma pessoa racional, é uma pessoa lógica, e isto nós não podemos, né, também fazer vista grossa, mas nós precisamos de mover na fé. Talvez você olhe para o seu ente querido e você fala assim, essa pessoa não tem jeito. Não, realmente para você, para a medicina ou para a sociedade não tem jeito, mas há um Deus Todo-Poderoso e é nele que nós precisamos de buscar o sobrenatural. E é bom que se saiba que quando acabam os recursos humanos é que manifesta o poder de Deus. Deus é glorificado nessas coisas grandiosas. E aí que eu desafio a você a crer no Deus que não é como o homem, que é limitado como o homem, mas um Deus todo-poderoso. E nesse instante você deve olhar, porque quando nós lemos aqui, fala que o povo que estava dizendo, não era o Senhor Deus que estava dizendo. Talvez é você que está profetizando, né, palavras de negatividade. Talvez é você que está liberando palavra que não tem jeito. Talvez seja você que está falando que não tem recurso. Mas não é Deus que falou. E a última palavra precisa de falar com Deus. Precisa estar com Deus, melhor dizendo. Porque para Deus não é impossível. Quem sabe você olha para a sua empresa e você diz assim, essa empresa não tem jeito. Olha para a sua família assim, não tem jeito. Olha para o futuro, você enxerga-se como esse vale de ossos. Mas há um Deus que é poderoso para fazer com que ele se ajunta e tenha vida. Às vezes há alguma área na sua vida que está ressequida, alguma área na sua vida que está morta, e hoje é o dia de você se levantar e na autoridade do nome de Jesus e profetizar que haja vida, que haja mudança, e Deus, ele fará isso, porque o nome dele que será exaltado e glorificado. Se você está vendo as impossibilidades humanas, é o momento do Deus eterno fazer as coisas em prol, quando você une com fé e acredita, e Deus vai fazer isso
e fazer mais. A Bíblia diz que Ele faz além daquilo que nós pedimos. E eu quero orar nesse instante e desafiar a você a olhar pela visão de Deus. O profeta diz assim: o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe. Então, quando as pessoas perguntar o que é isso, sinal, isso é Deus que sabe. Eu já entreguei na mão dele. E ele vai te instruir o que você deve fazer. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração, dando graças por essa palavra inspiradora, porque não há nada impossível, nada perdido para Ti. Eu oro a Ti em nome daquele que se fez carne e habitou entre nós para nos dar a vida eterna, o nosso amado e eterno Salvador Jesus, que eu me dirijo a Ti, dando louvores, dando graças ao Senhor, e creio que o Senhor haverá de fazer algo maravilhoso na vida desse telespectador, para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.